Olá, que bom ter você por aqui. Hoje a gente vai desvendar juntos um dos tópicos mais importantes da oncologia moderna, a via ER2. Vamos conversar de um jeito bem claro sobre o que é isso, como funciona e, o mais importante, como algumas terapias super inovadoras conseguem combater o problema de uma forma inteligente e direcionada. A gente sabe, receber um diagnóstico e logo depois uma enxurrada de informações sobre tratamentos pode ser bem desafiador. A ideia aqui é justamente essa: transformar o que parece complexo em algo claro, para que a jornada do tratamento seja mais compreensível e, quem sabe, um pouco mais tranquila. Bom, para organizar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 5 partes. Primeiro, vamos entender o que é o R2. Depois, como os médicos o identificam. Em seguida, vamos mergulhar nas terapias que o combatem, dar uma espiada no futuro e, no final, fechar com uma mensagem de esperança. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo começo. Afinal, o que é esse tal de EHR2? E por que ele é tão importante no tratamento de alguns tipos de câncer? É o que a gente vai descobrir agora. Pensa assim: cada célula do nosso corpo é como uma casinha, e na superfície dessas casinhas existem várias antenas. O R2 é uma delas. Em uma célula saudável, o papel dele é fundamental: receber sinais que dizem para a célula quando é a hora certa de crescer e se dividir. Tudo de maneira bem controlada. Agora, olha só que interessante a diferença. Do lado esquerdo, uma célula normal, com pouquinhas antenas, tudo sob controle. Do lado direito, uma célula de câncer ER2 positivo. Ela está simplesmente lotada dessas antenas. E o que acontece? Ela começa a receber sinais de crescimento sem parar, o tempo todo, de forma totalmente descontrolada. É como se o interruptor de crescimento ficasse travado na posição ligado. E olha, mais ou menos 15 a 20% dos cânceres de mama se encaixam nessa categoria. E, embora seja, assim, uma forma mais agressiva da doença, o fato de a gente conseguir identificar esse alvo específico foi o que permitiu o desenvolvimento de tratamentos que são verdadeiras revoluções e super eficazes. Certo. Então, como é que os médicos sabem se um tumor tem esse excesso todo de antenas? É isso que a gente vai ver agora, na nossa próxima etapa: como o alvo é identificado com precisão. O processo é bem rigoroso e segue basicamente 2 passos. Primeiro, é feito um teste chamado imunohistoquímica, ou IHQ, que funciona como uma contagem dessas antenas. Se o resultado for 3 cruzes, ou seja, 3 mais, já é considerado positivo. Agora, se o resultado der 2 cruzes, que é um resultado intermediário, aí a gente parte para o segundo passo, o teste FISH. Esse vai mais fundo. Ele olha direto para o gene da célula, para confirmar se existem cópias extras fabricando todas aquelas antenas. E uma vez que o alvo é confirmado, bom, aí entram em cena as terapias. E é aqui que a ciência realmente brilha. Pensa nesses tratamentos como se fossem mísseis teleguiados, sabe? Eles são projetados para atingir especificamente as células que têm o excesso de R2, poupando ao máximo as células saudáveis ao redor. O primeiro, e talvez o mais conhecido desses mísseis, é o trastuzumab. E uma boa forma de pensar nele é como um escudo protetor. A ação dele é dupla, o que é genial. Primeiro, ele se encaixa nas antenas R2 e bloqueia os sinais de crescimento, basicamente silenciando a ordem para se multiplicar. E segundo, ele marca a célula doente, como se colocasse uma bandeirinha nela, sinalizando para o nosso sistema imunológico: olha, essa aqui precisa ser destruída. É um tratamento base, super importante, que só pede um monitoramento da função do coração. Aí na sequência temos o pertuzumab. Ele é um grande parceiro do trastuzumab. Vamos pensar nele como um vigia que fica sempre atento. Ele trabalha em total parceria com o trastuzumab. Enquanto um bloqueia a antena RH2, o pertuzumab impede que essa antena se junte com outras, como a R3, para mandar mais sinais de crescimento. É um trabalho em equipe. Essa ação em dupla cria um bloqueio muito mais completo e potente, o que aumenta bastante a eficácia do tratamento, principalmente nos casos de maior risco. Agora, a gente vai falar de uma inovação que veio para resolver um desafio enorme: o tucatinib. A característica mais incrível dele é a capacidade de chegar onde outros medicamentos não conseguiam ir com facilidade. O tucatinib age de um jeito um pouco diferente. Por ser uma molécula bem pequena, ele consegue entrar na célula e desligar a máquina de crescimento lá de dentro. Mas a grande vantagem dele é conseguir atravessar uma barreira que protege o nosso cérebro. Isso faz dele uma ferramenta fundamental para tratar metástases cerebrais, que sempre foi um dos maiores desafios no câncer ER2 positivo. E o bom é que a ciência não para, né?
Vamos então para a próxima parte para ver como a pesquisa continua evoluindo e trazendo cada vez mais esperança e novas opções de tratamento. Essa é uma pergunta que mudou completamente o cenário nos últimos tempos. O que acontece com aqueles tumores que até têm algumas antenas R2, mas não o suficiente para serem classificados como positivos da forma tradicional? A resposta para essa pergunta é um conceito revolucionário, o HE2 Low, ou HER2 baixo. Basicamente, se criou uma categoria nova que inclui pacientes que têm tumores com uma baixa expressão de HE2. E por que isso é tão importante? Porque abriu a porta para que um grupo muito maior de pacientes possa se beneficiar de terapias-alvo que antes não eram uma opção para eles. É uma mudança de jogo. E isso nos leva direto para a próxima geração de terapias, com uma das analogias mais perfeitas que existem na medicina, a do cavalo de Troia. A estratégia é simplesmente genial. O TDXD usa um anticorpo que funciona como um guia para encontrar a célula do tumor e se ligar a ela. A célula, sem desconfiar de nada, puxa ele para dentro e aí vem a surpresa. Uma vez lá dentro, o cavalo de Troia abre e libera uma quimioterapia super potente, destruindo a célula de dentro para fora. É uma entrega de altíssima precisão, direto no alvo. Bom, e tudo isso que a gente conversou nos traz até aqui, a nossa conclusão, que é uma mensagem de progresso, de parceria e, acima de tudo, de muita esperança. Essa frase resume tudo, não é? Nós saímos de um cenário onde a doença tinha um prognóstico muito desafiador para uma condição que hoje tem um verdadeiro arsenal de tratamentos inteligentes e super eficazes. O conhecimento sobre o ER2 literalmente transformou a história do tratamento do câncer de mama. Então, o que fica de mais importante dessa nossa conversa? Primeiro, que o ER2 é um alvo claro que a gente sabe identificar e atacar. Segundo, que as terapias direcionadas são uma realidade poderosa. Terceiro, que a ciência não para, com inovações como o ER2 Low e os cavalos de Troia. E, por fim, a mensagem mais importante: a informação é uma ferramenta poderosa que faz de cada pessoa uma parceira ativa na sua própria jornada de tratamento. Essa apresentação que você assistiu é uma iniciativa do Dr. Rafael Amaral de Castro. A gente espera de coração que tenha sido útil e que tenha ajudado a esclarecer esse tema. E se você quiser continuar aprendendo e encontrar mais informações de confiança, fica aqui o convite para visitar o site neoaccess.med.br e também se inscrever no canal do YouTube neoaccess.med. Muito obrigada!